Olá, tudo bem com você? Mais um estudo, dessa vez é estudo de discipulado. Nós como líderes, nessa nova realidade que nós temos vivido, nós precisamos continuar aprendendo, continuar exercitando o nosso aprendizado. Eu vou estar orando primeiramente, para nós começarmos. Que você, onde você estiver, feche os teus olhos e então vamos estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por esse dia que o Senhor está nos dando, pelo ar que nós estamos respirando. Se hoje nós estamos aqui, Senhor, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós, o Senhor soprou sobre nós o fôlego de vida, Pai. E o Senhor colocou em nós o Teu Espírito Santo, aquele que nos ensina acerca de todas as coisas, ó Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir em nós e através de nós, Pai. Senhor, e que esse estudo possa nos edificar, possa trazer crescimento, maturidade a nós, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, o tema do estudo de hoje é novos líderes para uma nova realidade, tá? Pega a tua Bíblia, o texto que eu vou estar lendo está em Lucas 21, do 5 ao 19. Pega a tua Bíblia, o teu aplicativo, o teu caderno de anotação, né? Se você não tem um hábito de anotar, então, que você possa começar, Começar com esse hábito de fazer anotações. Embora nós tenhamos o estudo, Embora a gente tenha o estudo em mãos, mas sempre tem algo que Deus ministra aos nossos corações. Eu, por exemplo, eu faço as minhas anotações no Note mesmo, no notebook, que é a ferramenta que eu uso. Então vamos lá. O texto está em Lucas 21, do 5 ao 19. Eu vou estar lendo para você. A queda do templo é profetizada. Tá? Então aqui é Jesus falando com os discípulos dele. A partir do versículo 5 diz assim: alguns dos seus discípulos começaram a falar com admiração sobre a magnificência do templo, edificado com enormes pedras e portentosas obras de arte dedicadas a Deus. Então lhes declarou Jesus: chegarão os dias nos quais de tudo que vedes aqui não será deixado pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 7. Então indagaram de Jesus: Mestre, quando acontecerá tudo isso e que sinal haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? Esclareceu-lhe Jesus, proferido: cuidai para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome proclamando: Ele sou eu, e ainda: chegou o final dos tempos, a estes não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que estes fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. E acrescentou Jesus: porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos.
então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores, e tudo isso por causa do meu nome. Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Assentai, portanto, desde agora em vosso coração, que não deveis vos preocupar com o que haveis de declarar em vossa defesa, porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria, a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. Mas sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. E por todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Tá? Então, até aqui, até o versículo 19. Tá? Lendo esse texto, né? Um versículo, na verdade, 2 versículos, né? Me chamou a atenção. Versículo 13, né? Jesus falando aos discípulos dele, que seria uma oportunidade de testemunhar. Tá? Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de incertezas, tempo de aflição, tempo de medo, tempo de caos, né? É um tempo de uma oportunidade que nós temos de testemunhar de Jesus, tá? Então, que nós possamos aproveitar esse tempo que nós estamos vivendo para testemunhar de Jesus, do amor de Deus, né? E no versículo 19, fala sobre a perseverança. Então, nós como líderes, nós precisamos perseverar nesses dias que nós temos vivido. Perseverar, porque Jesus ainda fala assim, ó, perseverai, né, para alcançar, conquistar a salvação da vossa alma, né? Então, é um tempo de nós continuarmos a perseverar, né? Jesus fala no versículo 19, ó, é na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Então, é na nossa perseverança que nós estaremos confirmando a salvação da nossa alma, né? E a perseverança, ela faz parte, né? Faz parte da vida de um líder, ela precisa fazer parte da nossa vida, precisa fazer parte dos nossos liderados, daqueles que estão ao nosso redor. Perseverança, nós precisamos perseverar nesse tempo, tá? Porque a palavra já nos garante que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas nós precisamos, em todo tempo, em todo lugar, continuar perseverando e não desanimar, não perder o ânimo, porque você desanimando, que ânimo você vai passar para aqueles que estão ao teu redor, para aqueles que são os seus liderados? Me fala, tá? Então, nós precisamos ser perseverantes nesse tempo e nós precisamos testemunhar também nesse tempo, tá? Uma pergunta para você.
como ser líder numa nova realidade. Então nós temos vivido uma nova realidade, algo diferente de tudo aquilo que nós já vivemos até hoje. De uma coisa eu sei, tá? Deus nos chamou para esse tempo. E se Ele nos chamou para esse tempo, Ele vai nos capacitar. Se Ele nos chamou para esse tempo, Ele vai nos dar as ferramentas, as estratégias que nós precisamos para sermos líderes de uma nova realidade da qual nós temos vivido. Nós vamos passar a ter uma liderança criativa, né? Deus vai nos dar criatividade nesse tempo, novas estratégias nesse tempo. Eu creio que Deus está nos dando isso. O líder, ele surge de uma necessidade, né? Todo líder cristão, ele surge de uma necessidade. E qual será, né? Qual será a necessidade de hoje para essa nova realidade que nós temos vivido? Qual é a necessidade hoje para essa nova realidade? O que precisa, né? O que precisa para ser um líder, né? Qual a necessidade hoje a ser suprida para essa nova realidade, tá? Então aqui está falando, né, que no texto de Lucas, né, Jesus ele está deixando as instruções para os discípulos dele do tempo que haveria de vir, daquilo que haveria de acontecer, daquilo que os discípulos iriam passar. Aí Jesus fala sobre o templo, que o templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra, tá? E para os discípulos e para os judeus, né, aquilo era algo impossível de acontecer. Por quê? Porque o templo era um lugar sagrado, era um lugar que para os judeus era lá que a presença de Deus estava. Então eles achavam aquilo impossível de acontecer. Só que no ano 70 depois de Cristo isso já aconteceu, né? O templo já foi destruído, tá? E não restou mesmo pedra sobre pedra. E os discípulos, né? Os discípulos então passaram por inúmeros problemas, né? No texto que a gente lê, fala que muitos morreriam, que seriam perseguidos, que seriam presos, né? Que seriam levados na presença de reis, de governadores, mas que não era para eles se preocuparem, porque o Espírito Santo, né? Deus colocaria nos lábios dele, na boca deles, aquilo que eles deveriam falar, né, quando isso acontecesse. E que também eles seriam traídos, né, traído por pais, por irmãos, por pessoas da sua própria casa. Então tudo isso Jesus estava prevenindo os seus discípulos, tá? E daí aqui tá falando, né, que tá falando do tempo que nós estamos vivendo, que o globo terrestre, né, tem sido tomado por um vírus chamado pânico, né? Esse vírus, o medo, né, ele é pior do que o coronavírus, tá? Ele é pior do que o coronavírus. E diante de tudo isso, né, qual é o papel do líder de célula hoje, diante de tudo isso que está acontecendo, diante de tudo isso que nós estamos vivendo? Qual é o nosso papel como líderes? O que nós devemos fazer, tá? Então, nesse estudo nós vamos estar vendo isso, o que nós devemos fazer como líderes nesse tempo atual que nós temos vivido, esse tempo de pânico, nesse tempo de vírus, nesse tempo de medo, de crise, né? Qual é o nosso papel como líder? A primeira coisa que nós precisamos fazer nesse tempo é intensificar o nosso relacionamento com Deus. Primeira coisa, intensifique o seu relacionamento com Deus. Isso é muito claro. Isso não precisa ninguém desenhar para você. Você precisa, nós precisamos intensificar o nosso relacionamento com Deus. Lá em Isaías 55, versículo 6, procurai, né? A palavra está falando assim, ó, procurai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, tá?
enquanto se pode achar. Então hoje é o tempo que nós precisamos intensificar, porque esse é o tempo que nós podemos achar, que nós podemos buscar, porque Ele está perto de nós. Então nós precisamos dessa intensificação, nós precisamos aproveitar o nosso tempo, remir o nosso tempo, porque os dias são maus. A própria palavra diz para nós remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Nós temos vivido esses dias maus, mas esses dias maus eles vão passar, eles não vão ficar para sempre na nossa vida. A crise também ela vai passar, ela não vai ficar para sempre. E o que vai restar de nós quando esse caos passar, quando essa crise passar? O que vai restar de nós? O nosso relacionamento com Deus, a nossa intensidade, a nossa busca pela presença de Deus. Isso é o que vai ficar, e isso é o que vai fazer com que a gente passe por esse tempo, né? Passe por esse tempo firmes, né? Firmadas na rocha, né? E Paulo, né? Paulo e Silas, né? Aqui tá falando que Paulo e Silas, eles estavam isolados na prisão. Eles estavam isolados na prisão e o chão tremeu, né? O cárcere se abriu, tá? O cárcere se abriu por volta da meia-noite. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Esse texto está lá em Atos 16, do 26 ao 28, né? E lá tem um detalhe muito interessante, né? Nesse texto tem um detalhe que fala assim, que os demais companheiros, aqueles que estavam lá na prisão, eles escutaram a oração de Paulo e Silas, eles escutaram o louvor, os hinos de louvor de Paulo e Silas, né? Eles estavam presentes naquele lugar e eles viram tudo aquilo que estava acontecendo. E o que os nossos discípulos estão ouvindo de nós? O que os nossos discípulos estão ouvindo de nós, tá? Então, nós vamos intensificar o nosso relacionamento com o Espírito Santo para vencermos mais este desafio, tá? Então, você hoje, né? Nós podemos também abalar os céus dentro da nossa casa. Nós, como discípulos, nós podemos abalar os céus, abalar as estruturas da nossa casa através da nossa oração, através do nosso louvor a Deus, né? As pessoas que estão perto de nós, talvez hoje você não tem discípula, né, para estar levando uma palavra para ela, você não tem uma discípula para ela estar ouvindo algo da tua parte, mas você é líder na tua casa. Você é líder onde você está. Você é líder da tua casa, você é líder no teu trabalho. E o que as pessoas têm ouvido de você? Se a tua intensidade com Deus, se você tem mantido a tua intensidade, você tem se intensificado no teu relacionamento com Deus, o que as pessoas vão ouvir de você são palavras de ânimo, são palavras motivadoras, né? São palavras de encorajamento. Mas se você não tem intensificado essa busca com Deus, o que você vai ter para dar? Então eu quero fazer uma pergunta para você, como líder. Do que você tem se alimentado nesses dias de isolamento, nesses dias que nós temos ficado mais em nossas casas? Do que você tem se alimentado? Qual é o pão que você tem comido? É o pão o pão vivo que desceu do céu? Ou é aquele pão estragado? Que pão? Que pão você tem comido? De que pão você tem se alimentado? Da televisão, né? Aquilo que tem sido falado na televisão, das tragédias que tem sido falada na televisão, o medo que está dentro de você, do que você tem, o que você tem comido, né? Do que você tem se alimentado nesses dias em que nós estamos vivendo, tá? Então, dependendo da tua comida, dependendo daquilo que você tem se alimentado, você vai ter para dar. Na tua casa, no teu trabalho, para suas discípulas,
Tudo vai depender da tua intensidade, do teu relacionamento com o Espírito Santo, tá? Então nós precisamos estar atentas a isso, daquilo que tem entrado na nossa casa. Nós precisamos prestar atenção nessas coisas. O que nós temos dado para nossa família se alimentar nesses dias, tá? A segunda coisa que nós precisamos também entender como líderes nessa nova realidade que nós precisamos procurar maneiras de servir. Então procure maneiras de servir. Lá em Mateus 5,16, né, eu gostaria de estar lendo para você. Mateus 5,16 diz assim, deixa eu achar aqui primeiro, tá? Mateus 5,16. Então, Mateus 5,16 diz assim, ó: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, nós precisamos deixar que a nossa luz resplandeça entre os homens, né? As nossas obras, elas precisam ser vistas, manifestas. Por quê? Para que o nome de Deus seja glorificado nesses dias. Então, servir deve ser uma forte característica do líder, né? E Jesus é o nosso maior exemplo de servo. Jesus, ele nos deixou o exemplo, né? Ele fala, né? Quem quer ser o maior, este será o menor, né? A questão do serviço, de você servir. E o serviço, ele é uma linguagem de amor que toda língua entende. Então, o serviço, né? É uma linguagem de amor que toda pessoa entende. Não importa a raça, a cor, não importa se é rico, pobre. O serviço é uma linguagem que todas as pessoas entendem. Não importa o credo religioso dela, não importa a religião. O serviço, é uma linguagem que as pessoas entendem. E como nós podemos servir, né? Como nós podemos servir? Então aqui dá algumas dicas para nós, né? Então aqui fala que servir vai desde socorrer o necessitado, né? Um necessitado desprovido de um simples cuidado, né? Um alimento que você pode também estar servindo. Pode também ser um cuidado virtual, né? Nesses dias que nós estamos vivendo, nós também podemos cuidar virtualmente, né? Mas como assim? Uma palavra, né? Uma palavra de encorajamento, uma mensagem de ânimo que você pode mandar, né? Um versículo bíblico que você pode mandar. Tudo isso nós podemos fazer, tá? Através do nosso WhatsApp, nós podemos, através do celular, nós podemos estar até mesmo orando com os nossos discípulos através do celular, né? Através do WhatsApp. E nós podemos estar mandando mensagens para essas pessoas, né? E a igreja primitiva, ela ganhou, né? Ela ganhou a simpatia, né, de todo o povo no servir a Deus e servir as pessoas, né? Então, em Atos 2, 42 ao 47 diz sobre isso, né? Depois você lê na tua casa, né? Então, na crise, a igreja cresce, né? Por que a igreja cresce nesse momento de crise, né? Porque é o momento certo de não apenas nós falarmos, mas nós atendermos às necessidades das pessoas. É o momento de nós servir e mostrar Cristo para as pessoas, levar Cristo para as pessoas, né?
Deus é amor, né? E nós precisamos demonstrar amor através das nossas atitudes, não só da nossa fala, não só do nosso blá blá blá, mas também através das nossas ações. Então aqui está falando, né? Então sejamos uma igreja que ama, que se importa e que serve. Então nós precisamos ser essa igreja nesses dias que nós estamos vivendo, nessa nova realidade que nós temos vivido, tá? Outra coisa, né, para os nossos dias, para essa realidade nossa, é mantermos conectados com o corpo. Então nós precisamos manter a nossa conexão com o corpo. Mas como que nós vamos manter a nossa conexão com o corpo se nós não estamos juntos, se nós não podemos congregar? Lá em Romanos 12, né, eu vou estar lendo para você, Romanos 12, do 4 ao 5. Romanos 12, do 4 ao 5 fala assim, ó. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. E cada membro está ligado a todos os outros, né? Então, nós estamos ligados uns aos outros através de Cristo. Nós estamos conectados, nós fazemos parte de um corpo, né? Através de Jesus Cristo. E existe uma frase, né? Uma frase conhecida, na verdade eu não conhecia, mas é conhecida. Fala assim, ó: a tecnologia une quem está longe e separa quem está perto, né? Então é um ditado, né? Que a tecnologia une quem está longe e separa quem está perto, né? É verdade, né? Ela une, a gente está longe, daí ela nos une, mas ela acaba separando quem está perto, né? Porque daí a gente fica lá no celular e acaba ficando longe de quem está perto de nós, né? É uma incoerência, né? Mas é verdade. Mas nós, né? Nós podemos estar com sabedoria, né? A gente tem essas ferramentas, mas nós precisamos ter sabedoria também. Por que sabedoria? Nós não podemos ficar entrando em qualquer coisa na internet, entrando em pornografia, entrando em coisas que não estão certas, né? Então é errado. Tem relacionamentos virtuais também, né? Pessoas se relacionando virtualmente também é pecado, é um adultério, dependendo da forma como você se relaciona com o outro que está lá do outro lado, né? Mulher com homem e assim por diante, né? Então nós precisamos ter sabedoria, né? Para a gente usar essas ferramentas que nós temos na nossa mão hoje, né? Porque é a forma como nós estamos nos relacionando hoje, é através dessas ferramentas, né? Então nós precisamos aproveitar as ferramentas que Deus tem nos dado, tá? Que Deus deu inteligência para que o homem fizesse, né? Para que o homem criasse. E a Bíblia diz, né, que não devemos deixar de congregar. Lá em Hebreus 10, 25 fala assim, né, que não é para nós deixarmos de congregar, como é costume de alguns, né, que deixam de congregar. Então, a Bíblia está falando isso. Porém, né, nós estamos vivendo uma realidade diferente hoje, né? As circunstâncias, elas estão nos obrigando a ser igreja e não irmos à igreja. As circunstâncias estão nos levando a isso. E como igreja, não podemos perder o elo, tá? Como igreja, nós não podemos perder o elo, nós não podemos perder o vínculo, né? Nós não podemos perder o vínculo uns dos outros. E esse elo de comunhão com Deus, né? E com os irmãos, nós não podemos perder isso, né? Como igreja, nesses dias que nós temos vivido, nessa nova realidade, nessas circunstâncias diferentes que a gente tem vivido, que a gente nunca imaginou, nunca pensou que passaria por isso, tá?
Então, nós vamos usar os aplicativos, sim, tá? Com sabedoria, tá? Nós vamos usar o Facebook, o YouTube, o WhatsApp, o Zoom, para nos reunir, mesmo que seja online, né? Então, a gente se reúne mesmo que seja online, através desses aplicativos. Nós estamos em isolamento social, não isolamento do corpo de Cristo. É isso que nós precisamos entender. Nós estamos isolados socialmente, mas nós não podemos nos isolar como corpo de Cristo. A nossa igreja, ela tem feito todos os dias, né, uma live de meia hora, é bem rapidinho, né? Todos os dias tem um líder lá ministrando a palavra, o pastor, a pastora ministrando a palavra, né? Para quê? Para nos ajudar nesse tempo, tá? Para que a gente possa continuar como igreja, juntos como igreja. E nós precisamos aproveitar isso que está acontecendo com a gente, né? Nós precisamos aproveitar esses momentos também, tá? De sermos edificados nesse tempo que a gente tem vivido. Então, a gente pode estar até isolado socialmente, mas a gente não pode se isolar como corpo de Cristo, tá? E às vezes também nós vamos sentir solidão e nós precisamos buscar uns aos outros, nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Nós temos os nossos líderes, eu também sou líder, você também é líder. Então, nós podemos nos ajudar mutuamente, né, uns aos outros nesse tempo. A gente pode ser suporte uns dos outros, tá? Tá difícil ficar em casa sozinho? Tá difícil ficar na solidão? Liga para alguém, né? Fale com alguém. Além de você estar buscando esse relacionamento mais profundo com Deus, você também precisa buscar continuar os seus relacionamentos, né, com os líderes, né, com os nossos líderes, tá? Então nós precisamos continuar com esse vínculo, senão o que vai restar depois que tudo isso acabar? Porque vai acabar. E como nós vamos sair de tudo isso, né? Nós vamos sair mais fortes, mais firmes ainda na fé, ou nós vamos sair desmoronando? Ou nem vamos sair, né? Então nós precisamos estar nos ajudando mutuamente nesse tempo que a gente está vivendo, tá? Então, concluindo, diante da crise, né? Diante da crise, o nosso papel como igreja é fortalecer-nos ainda mais em Deus e servir aos necessitados.